A reencarnação é ou não é uma farsa? Se é verdade, eu não sei. Se é uma farsa, eu também ainda não sei. E é exatamente sobre isso, esse ponto do meio, que eu vou estar falando aqui hoje. Mas eu posso te falar uma coisa: mesmo que ela seja uma farsa, não é partindo de um ponto de vista religioso. Meu nome é Luiz Silveira, eu sou um estudioso sobre espiritualidade. Eu adoro estudar e falar e conversar sobre isso. E recentemente me surgiu uma dúvida e que eu tive uma certa dificuldade para poder estar encontrando a resposta para ela. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, como que eu cheguei nessa dúvida e por que eu não tenho obtido tantas respostas acerca disso. A reencarnação, partindo aí de um ponto de vista mais religioso, se a gente for dizer pelo que eu conheço, de algumas religiões, eles não acreditam, Quando você morre, tudo acaba e acabou, não tem mais nada. Para outros, quando você morre, você vai para um céu ou para um inferno. Pelo menos como eu cresci dentro da Igreja Católica, o que eu aprendi lá, pelo menos o que eu me recordo, foi isso. Se você foi uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você foi uma má pessoa, com base no que eles dizem que é certo ou errado, se você for uma má pessoa, você vai para o inferno de Dante, aquele lá representado com o cheio de capetinhas, com espetinho, espetando as pessoas ardendo num fogo eterno. E o paraíso é aquele local onde é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, com base numa visão humana. E pensando nisso, não teria uma reencarnação. Você morreu, você vai para um desses dois locais. Depois, eu caminhando pela vida e buscando sempre mais conhecimento, nunca fiquei satisfeito, acabei chegando ao Espiritismo, e no Espiritismo eu tive ali um primeiro contato falando sobre o que seria a reencarnação, questões kármicas e todo aquele assunto que, se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você sabe disso. Essa reencarnação seria o quê? Nós somos seres espirituais que estamos ocupando o que chamam de fardo carnal, que é esse fardo que a gente carrega, que é esse corpo. De fato, segundo o Espiritismo, é dito que nós vivemos uma vida, nós chegamos ao fim dela. Quando a gente chega ao fim dela, a gente vai para algum local na parte astral, no lado espiritual, fora do corpo, e nesse local nós preparamos um retorno para que a gente possa lidar com os erros que a gente cometeu na encarnação anterior, para que a gente possa superar esses desafios que a gente não conseguiu superar naquela encarnação, e para que a gente possa crescer, espiritualmente, para que a gente possa evoluir como espírito, como pessoa, enfim. E aí, dessa forma, a gente segue em um ciclo, e nesse ciclo a gente vai seguindo de vidas passadas, a gente vai seguindo um ciclo onde a gente vive, morre, em um ciclo contínuo. Porém, apesar de ser um conhecimento que é amplamente difundido, eu, buscando mais informações sobre isso, me veio uma seguinte percepção com relação à reencarnação, conforme ela é dita, seja no Espiritismo, aquele que eu tive contato, não posso dizer por todas as casas, mas aquele que eu tive contato, de que a gente segue o ciclo de reencarnações de forma linear. O que é essa forma linear? É que, primeiro,
Você está lá no passado, por exemplo, vamos supor que eu vivi no Egito, né? Então eu vivi lá no Egito, foi uma vida pregressa que eu tive, e aí nessa vida pregressa eu tive lá as minhas experiências, fui uma boa pessoa em alguns momentos, uma má pessoa em outros, mas para que eu possa resgatar os erros que eu cometi nessa vida pregressa, eu retorno e vou lidar com questões kármicas que vão me trazer desafios para a vida para que eu possa superar os erros do passado, de uma vida anterior. Então eu estive lá no Egito, depois eu estive, vamos dizer que na Grécia, depois eu estive em Portugal e vim para o descobrimento do Brasil, depois eu estive aqui em algum outro país, na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra, e hoje estou aqui como Luiz, né? Então veja que a gente seguiu aí um ciclo, né? Vamos supor que eu comecei lá no Egito e foi vindo em outras vidas numa sequência linear, conforme a história nos conta, né, dos acontecimentos. Então, a reencarnação ela tem como base esse pensamento linear, que é um pensamento do homem, né? Quem é que inventou esse pensamento linear? Foi o próprio homem. Então, a questão é, como é que algo que é proveniente de uma criação divina vai seguir uma regra que é determinada pelo homem, que é da contagem do tempo de forma linear? Óbvio que, com base no mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, é a maneira que, pelo menos no nosso limitado entendimento, seria uma das maneiras mais simples de compreender o tempo, né? Porém, nós podemos pegar aqui como base para exemplificar que o tempo, de forma linear, conforme a gente conhece ele é uma ilusão. Como tem um exemplo no filme Lucy, uma moça que ela acessa 100% do seu cérebro e começa a ter uma compreensão e controle até da matéria e do universo próprio dela, em que ela vive. E então, ela coloca uma imagem e nessa imagem tem um veículo. E esse veículo está passando nessa imagem e ele passa numa determinada velocidade, que é uma velocidade que a gente consegue acompanhar com os nossos próprios olhos. Então ela começa a aumentar a velocidade dessa imagem, e esse carro vai passando e vai aumentando a velocidade, aumentando essa velocidade até que o carro deixe de existir. Então, tendo como base, né, uma exemplificação como essa, de que o tempo, da forma como a gente conhece, ele não existe, como, por exemplo, a ponto de uma parte, né, daquilo que a gente antes enxergava como realidade, ela deixa de existir, uma vez que o tempo foi acelerado, né, tanto o mundo como o tempo como a gente conhece ele é uma ilusão. E aí foi vindo essas dúvidas, né? Porque como assim a reencarnação vai seguir um tempo linear que é uma compreensão totalmente limitada do homem, do pouquíssimo que a gente sabe aqui. Talvez, pegando aí pelo egocentrismo, né, do homem, ele acaba colocando isso como uma verdade e as pessoas acabam aceitando simplesmente essas informações e assumindo elas como verdade. E sem questioná-las, né? E durante muito tempo eu também acreditei que fosse dessa forma. Mas esse é um ponto muito importante, porque a gente estaria reduzindo o que seria uma criação divina, que é a reencarnação, a uma limitação nossa, do próprio homem. Vamos supor que a reencarnação seja uma realidade. Então, a reencarnação.
né, uma sequência linear de acontecimentos, de forma que, numa vida posterior, eu venha a resgatar, através de lições kármicas, erros de uma vida pregressa. Esse seria um conceito aí de reencarnação. Só que hoje, com base em vários estudos, já dizem que o tempo, ele não existe. Não existe o passado, não existe o futuro. Pode ser observado isso no estudo da mecânica quântica. E também, dentro do meio espiritual, a gente vê diversas informações inclusive canalizadas, que falam exatamente sobre isso. Mas é aqui que mora o grande questionamento. Se só existe o agora, ou seja, se tudo o que existe está acontecendo exatamente agora, neste momento, ou seja, não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. Inclusive, esse é um dos preceitos do que a lei da atração utiliza, né? Para você mudar tanto o seu passado quanto o seu futuro. Na realidade, você não muda nem passado nem futuro, você só consegue mudar o agora. E é por isso que ela funciona, né? Então, assim, se só existe o agora, onde é que está a reencarnação? Se todas essas encarnações, sejam elas como eu disse, lá no Egito, no passado, segundo o nosso tempo linear, ou numa outra civilização futurística, como, vamos colocar, a família Jacksons do desenho, que está lá numa parte lá no futuro. Então, vamos supor que tem todas essas vidas acontecendo ao mesmo momento. Então, a minha própria vida lá no Egito está acontecendo agora, eu estou aqui, acontecendo a minha vida agora, e existe um eu no futuro, onde a vida dele também está acontecendo lá, agora. Se todas essas vidas ou encarnações, elas estão acontecendo no agora, onde é que entra a reencarnação nisso daí? E é aqui que eu coloquei a pergunta desse vídeo. Eu quero colocar esse questionamento aqui. Se tudo está acontecendo agora, onde é que está a reencarnação? Não seria uma farsa a reencarnação? Não teríamos apenas encarnações? E se a reencarnação é uma farsa, já que tudo acontece agora, as lições kármicas também são uma farsa. A roda de Sansara é uma prisão para nos manter aqui. Ou talvez até a própria roda de Sansara seja uma mentira, seja uma farsa. Por quê? Para a roda de Sansara funcionar, ela também precisa seguir um ciclo linear de encarnações. Eu preciso ter vivido no passado para poder ter errado, para ir para uma encarnação ou reencarnação posterior, para poder recolher erros de uma vida pregressa, e aí numa outra vida recolher erros de vidas pregressas, seguindo uma base linear. Mas se não existe uma base linear, ou seja, o tempo como nós homens criamos, se não existe essa base linear, se só existe o agora, também não existe reencarnação. A reencarnação é uma farsa, não existe isso. E quais são as suas conclusões com relação a isso? O que você pensa sobre isso? Você concorda com isso que eu disse? Ou tem alguma coisa para poder complementar? Eu gostaria muito de ouvir mais opiniões a respeito disso, para buscar um entendimento mais lógico, talvez mais racional, sobre como é que isso acontece, mas buscando mais informações sobre isso também. O que me deixa muito em dúvida com relação a isso? Porque eu percebo que ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem a sua própria verdade, e hoje na internet tem um monte de pessoas compartilhando conhecimentos. As pessoas se dizem, né, enfim, que são tanta coisa, mas muitas vezes as pessoas não conseguem responder perguntas como essa, a qual eu já fiz para algumas pessoas, mas o que permanece são as perguntas. As respostas, elas acabam não vindo.
E aí eu me pergunto, né? Qual que é a verdade disso tudo? Eu acho que no final das contas ninguém sabe o que é essa verdade. Eu acho que está todo mundo iludido aqui nesse mundo, né? Tanto essas pessoas espiritualizadas, quanto os mais iluminados, quanto os que estão presos aqui na matéria, se não a maioria, né? Quem não? É tão difícil sair, se desligar desse vínculo material, o apego material que a gente cresce aprendendo a ter, né? E só que praticamente ninguém tem, até o momento, poucas pessoas me deram alguma luz com relação a isso. A maioria não tem resposta para isso. Mas por quê? Porque realmente não faz sentido nenhum. Porque ao mesmo tempo que a própria pessoa está falando sobre roda de samsara e está falando sobre reencarnação, ela vem falar que só existe o agora. Mas e aí? Como é que fica essa história da reencarnação? E a gente está aqui, como todos dizem, presos. Isso aqui é uma prisão, isso aqui é uma fazenda. Eu começo a acreditar que deve ser isso mesmo. Mas até que ponto isso também é verdade? Porque se não existe a reencarnação, se a reencarnação é uma farsa, o que de fato está acontecendo quando eles dizem que quando você atravessa o véu, você chega do outro lado, né? Quando corta o cordão de prata e você vai para o outro lado, quando chega lá, teria o que eles chamam de senhores do karma. E que esses senhores do karma, eles iriam te apresentar todos os erros da sua vida pregressa e falar para você que você precisaria voltar e reencarnar novamente para que você pudesse, vamos dizer assim, sanar aquelas dívidas, né, dos seus erros do passado. Então você resolve voltar para poder sanar aquelas dívidas. Tá, mas se só existe o agora, quando é que eu volto? Eu volto no agora? Ou só existe o meu agora? O agora único e exclusivamente desse fractal, desse pedaço espiritual que está aqui encarnado nesse momento. É uma questão bem complicada essa, e que me leva a duvidar de muitas coisas que tem um monte de gente falando por aí. Porém, mesmo só existindo aqui agora, existem realidades paralelas a essa nossa, no multiverso. Então, o que seriam essas realidades paralelas? Seriam todas aquelas ramificações que, desde que eu comecei a ter as tomadas de decisões na minha vida, eu comecei a tomar essas decisões e a partir de cada decisão, um novo caminho foi sendo formado dentro da minha vida. Eu fui seguindo um novo caminho. Porém, outras ramificações existem, porque se eu tivesse tomado uma decisão, eu decidi seguir pelo caminho à direita. Mas e se eu tivesse seguido pelo caminho à esquerda? Outras coisas teriam acontecido na minha vida, e essa seria uma das minhas realidades paralelas. E todas essas realidades paralelas, elas vão se ramificando e coexistindo ao mesmo tempo aqui dentro desse universo, dentro aqui do planeta Terra mesmo. Tem várias outras versões do Luiz vivendo exatamente nesse momento, porém uma vida minimamente ou totalmente diferente da que eu vivo hoje, devido às escolhas diferentes que eu poderia ter tomado em cada uma das ocasiões da minha vida. E todas essas versões coexistindo comigo poderiam ser também outras encarnações. Aí, nesse momento, para se obter um melhor entendimento disso, perceba-se, eu não estou falando mais de reencarnação, seguindo o tempo linear conforme o homem criou. Eu estou falando de encarnações, que todas elas podem estar acontecendo aqui e agora. Então, talvez o que a gente está acessando para uma possível nova encarnação e o resgate de erros dessa encarnação pregressa
Na realidade, é uma encarnação que está acontecendo ou aconteceu simultaneamente comigo agora, nesse exato momento. Mas ainda assim não faria sentido, né? Então, o que está fazendo mais sentido nesse momento com base nesse questionamento para mim? Foi o que eu ouvi, né, essa pessoa falando, que como a gente tem essas realidades paralelas, as nossas encarnações, elas são como se fossem DVDs em uma grande prateleira com um monte de DVDs. E cada um desses DVDs contém uma vida sua e tudo que aconteceu lá. Então, quando todas essas vidas estão acontecendo, elas ficam gravadas em algum lugar que seria o seu aqui e agora. Então, vamos dizer que essas informações da sua vida vão ficar gravadas lá no registro acástico, que, para quem não conhece, o que é o registro acástico? É um registro de tudo que acontece no universo, como se fosse uma grande biblioteca, e nessa grande biblioteca existem vários livros que registram todos os acontecimentos e a vida de todas as pessoas. Então, vamos supor que lá no grande salão do registro acástico, nós temos lá diversos DVDs que representam cada encarnação que uma determinada pessoa teve ou de seus outros fractais tiveram, né? Porque nós somos partes de algo maior, segundo alguns dizem, né? Então, levando isso em consideração, várias dessas partes desse algo maior estariam aqui encarnadas ao mesmo tempo, estando vivendo vidas totalmente distintas uma da outra, ou não totalmente também, né? Com base nas realidades paralelas. E à medida que cada uma dessas almas vai desencarnando, né, elas vão guardando seus DVDs lá na prateleira, e então essas vidas passam a estarem acessíveis, talvez a partir desse momento, ou talvez também enquanto encarnado, e depois esses DVDs eles vão sendo guardados, e então a gente começa a ter acesso às informações dessas vidas. E tendo acesso às informações dessas vidas, seria o que a gente poderia chamar de encarnações anteriores, encarnações pregressas. Então aqui, para a gente poder recapitular o que foi dito, primeiro a gente vem ali de um entendimento mais religioso de que a reencarnação ela não existe. Morreu, vai para o céu ou inferno. Depois, lá no Espiritismo, a gente chega num modelo de reencarnação que segue um plano linear do tempo, que é criado pelo homem e por esse motivo não faz nenhum sentido. Depois a gente chega ao entendimento de que não existe o tempo linear, só existe o aqui e o agora. E também existem realidades paralelas coexistindo ao mesmo tempo conosco. E também que cada uma dessas realidades elas vão sendo gravadas em algo que é uma analogia, vamos supor que seriam DVDs ou em livros, que vão ficar guardados em uma determinada, né, no registro acástico, que é uma grande biblioteca, e ficando registrado nessa biblioteca a gente consegue ter acesso às informações dessas vidas. Mas não necessariamente significa que a gente vai ter simplesmente uma sequência linear de encarnações, uma após a outra. Muito provavelmente as informações que nós acessamos são informações, né, que foram vividas talvez nem por nós mesmos. Talvez foram vidas que foram vividas por outros fractais que fazem parte de um ser maior do qual nós fazemos parte. Então, se isso não faz sentido para você, uma das explicações da gente estar aqui é que existe uma supramônada, que é como se fosse uma grande alma, aí depois existe ela se dividiu em várias mônadas, depois essas mônadas se dividiram em alma, depois essa alma se dividiu em espírito, e depois o espírito se dividiu em fractais, ou a alma se dividiu em fractais, mas foi se dividindo, até que chegasse uma pequenina parcela desse ser enorme e encarnasse aqui na Terra. Assim como outros fractais, que são partes, né, desse ser maior, também encarnaram aqui, seja em épocas
anteriores, seguindo o tempo linear, em épocas futuras ou até aqui nesse momento. Assim como eu estou aqui no Brasil, pode ter outros fractais meus aqui no próprio Brasil ou em outros países também encarnados ao mesmo tempo aqui nesse momento que presente seguindo o tempo linear, né, 2024, que está vivendo exatamente nessa época junto aqui comigo, mas que provavelmente não, que eu não conheço. Então, cada um desses fractais estão vivendo, independente da época, se é passado, futuro ou agora, todos estão vivendo agora, porque só existe o agora. Então, as informações que eu consigo acessar são somente as informações do agora, mesmo que elas estejam guardadas em algum DVD. Eu só consigo acessar as informações do agora. Eu não consigo acessar informações de passado e futuro, porque eles não existem. Então, se eu consigo acessar essas informações que são somente do aqui e agora, não existe reencarnação, só existe o aqui e agora. E as informações que eu estou acessando são informações de outros fractais que viveram essa vida e às quais eu consigo ter acesso porque eu também faço parte deles. Então, esse foi o entendimento que até o momento, né, parece ser o mais plausível ou o mais sensato com base em todas essas informações, principalmente com essa de que só existe o aqui e o agora, né? Então, com base nisso, é que eu deixo aqui, esse é um registro que eu estou fazendo para que eu possa ter como base os estudos que eu tenho buscado realizar, para poder, né, buscar esses entendimentos de como é o funcionamento, seja do universo ou das nossas vidas, como espírito principalmente, e eu estou registrando para que eu possa dar sequência nos meus estudos e também estou compartilhando o meu ponto de vista que talvez possa contribuir. Para você que ficou aqui até agora, para que talvez possa contribuir com seus estudos também. Isso que eu compartilhei é o que está fazendo mais sentido para mim agora. Eu ainda não tenho uma resposta para isso, eu acho que talvez nunca tenha, mas talvez a gente tenha algumas migalhas aí de informação que nos permita montar e deixar o quebra-cabeça o mais visível possível, mesmo faltando peças, mas que ele possa estar mais visível para que a gente possa ter aí um vislumbre de como é o funcionamento. Se você tem alguma percepção ou algum insight ou feedback ou a resposta para esse questionamento que eu estou buscando entendimento, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e, se faz sentido para você, envie para alguém que você acredita que possa se beneficiar com as informações que foram compartilhadas aqui. Muito obrigado e a gente se vê até um próximo vídeo.